Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está assistindo esse vídeo, mas para quem não me conhece, eu sou a Gabi. Tenho estado com vocês já tem um tempinho, mas infelizmente eu não tive a oportunidade de conhecer cada um ainda. O que eu vou ter ainda, se Deus quiser. Eu fui convidada para falar hoje aqui por ser o mês dos jovens e eu fiquei muito feliz com esse convite e eu espero de coração que eu leve a mensagem para vocês da melhor maneira possível e que o Espírito Santo me use para falar com cada um de vocês. Bom, a lição de hoje é espiritualidade saudável, nesses dias de quarentena. De quarentena não, né? De pandemia. E quando eu li a palavra saudável, me veio logo à mente dieta, rotina de exercício físico, não só rotina de exercício físico, mas uma rotina em si, alimentação adequada. E é engraçado que quando nós não temos isso, quando nós ingerimos coisas ruins, coisas que não fazem bem para o nosso corpo, já reflete logo na gente. A gente fica indisposto, com sono, cansado. E é a mesma coisa com a nossa vida espiritual. Eu posso afirmar que é impossível ter uma vida espiritual saudável sem ter relacionamento com Deus, sem se alimentar da palavra dele, porque aquilo que a gente ingere faz total diferença no nosso corpo, na nossa alma, na nossa mente. E quando eu falo que é impossível ter uma vida espiritual saudável sem esse tipo de relacionamento, é porque a base do relacionamento é a intimidade. E eu não tenho como conhecer o meu irmão sem uma conversa, sem buscar realmente entender ele. Eu não tenho como conhecer a Cristo, como ser íntimo dele, sem buscar a sua palavra e sem conversar com ele e incluir ele no meu dia a dia, desde o bom dia até o boa noite. Bom, a lição tem como base 2 Pedro 3, do 8 ao 18, que diz assim, espero que você acompanhe aí de casa. Todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão como estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costumo fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Eu peguei como base também 2 pontos da nossa lição, que respondem exatamente a pergunta: o que é vida espiritual saudável? O primeiro ponto foi: é aquela que vive a temporalidade, sem perder o entendimento de que quem nos dirige não é limitado pelo tempo. Eu costumo dizer que o nosso mal, até falam, né, que é o mal do século, é a ansiedade. Porque a gente quer tudo no nosso tempo, quer tudo para ontem, para nossa hora, do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. E não é bem assim que funcionam as coisas. Porque viver a temporalidade requer paciência. Porque quando a Bíblia se refere a viver a temporalidade, se refere à nossa fé. Porque quem suporta tudo nos dias de pandemia, quem suporta tudo com fé, também deve suportar na alegria, na tristeza,
nos momentos de caos, e nós devemos ser transmissores da paz. Nós devemos levar paz ao mundo, que nesse momento está se espelhando na gente. E também precisamos promover a paz, porque as situações e circunstâncias sempre vão apavorar a gente, porque é impossível, a gente é ser humano, e a gente se preocupa, a gente fica ansioso, mas devemos sempre lembrar que Deus está com a gente. Devemos sempre lembrar que acima do tempo, acima das circunstâncias, existe um Deus que não é só poderoso, Ele é todo poderoso. E se Ele quiser, a qualquer momento Ele pode chegar e interferir nessa situação. A qualquer momento Ele pode chegar e acabar com tudo, acabar com a pandemia, mas não foi isso que Ele disse a gente. É necessário que a gente passe por tudo isso para que aquilo que Ele nos prometeu se cumpra. É o processo. E o que Ele pede da gente é uma fé inabalável. Que no mesmo dia de alegria, que eu tô lá, Deus, muito obrigada, eu confio em Ti, na mesma confiança que a gente tem quando a gente consegue alguma coisa muito boa através de Jesus, a gente tem que estar durante a tribulação também. Porque é aí que nós somos testados, é aí que a nossa fé é colocada em prova. E as pessoas, o mundo, eles se espelham muito na gente. E eles buscam, ele que é cristão tá com a fé assim, imagina eu que não acredito em nada. A gente precisa mostrar para as pessoas que existe alguém, existe um ser muito superior a gente, aquele que criou tudo, que em nenhum momento ele perdeu o controle da situação. Em tudo ele está vendo, em tudo ele está com a gente. E a gente precisa também entender o nosso papel. E também porque entender que o tempo de Deus não é o nosso, só renova a nossa fé. Porque às vezes a gente se prende muito no nosso tempo aqui, no meu tempo de vida, no tempo de vida da minha mãe, mas a gente esquece que, como a palavra de Deus disse, 1000 anos aos olhos dele é como o dia de ontem que se passou pra gente. A gente não tem como ter essa noção, não tem como prender Deus no nosso tempo. O segundo ponto, que também é uma resposta para o que é a vida espiritual saudável, é esse aqui. Compreende que o tempo do cumprimento da promessa de Deus tem como base a sua longanimidade. A promessa já foi feita, Cristo vem, mas a gente não deve se preocupar com quando vem. Eu sei que é difícil, mas a gente não deve tentar ficar especulando quando vai ser a volta, até porque é impossível, porque a Bíblia fala que ele vem como um raio, ele vem como um ladrão, é para pegar todo mundo desprevenido. Ele não tem data marcada pra gente, é só dele. E ao invés de a gente ficar se perguntando quando, a gente tem que entender o que a gente pode fazer para apressar essa vinda. Qual é o nosso papel durante essa pandemia? Porque a palavra dele fala em Pedro que ele está com paciência. Esse tempo que a gente tem de aflição é justamente Deus nos dando a chance de mudar, de fazer alguma coisa diferente, porque Ele não quer que a gente seja destruído. É uma chance, é uma oportunidade que Ele está dando a gente de ser salvo e de salvar o nosso irmão também. Então, ao invés da gente ficar se perguntando quando, até quando, o que eu posso fazer? Qual é o meu papel nisso? E Deus muitas vezes nos deixa passar por diversas situações justamente para colocar a gente no nosso lugar, porque o nosso ego cresce. A gente acha que eu acho que eu sou a mais íntima de Deus, eu acho que a minha vida está assim, perfeita, mas não tá. E Deus nos coloca no nosso lugar através dessas situações, porque é onde a nossa fé é provada. E ao invés de a gente acordar todo dia murmurando porque é mais um dia de corona, porque é mais um dia de Covid, a gente tem que lembrar de uma coisa, agradecer, porque em todo esse momento Deus esteve do nosso lado. Ai da gente se Deus não estivesse do nosso lado. Eu não consigo nem imaginar como seria. E agradecer, né? Porque é mais uma oportunidade, mais um dia que surge pra gente tentar se aproximar de Deus, porque eu acredito que nesse período de quarentena, nesses 5 meses mais ou menos, acho que é uns 5 meses, eu acredito que nós temos propósitos individuais. Deus tem um propósito individual com cada um de nós. É uma renúncia que Ele está esperando de cada um. Eu sei a minha, eu não tenho como saber a de vocês. Mas a gente só tem como saber a nossa orando e perguntando a Ele o que é para eu fazer, qual é o meu papel nisso. Ele quer mudar cada um de nós individualmente, além da promessa que Ele tem para o mundo inteiro, o propósito para o mundo inteiro, o propósito começa individualmente. É algo, eu penso até como um jogo.
para você passar de fase, para você avançar o seu nível, você só consegue se você fizer aquilo que a determinada fase manda. Não adianta, se você fizer passar por aquela fase e você errar, você vai voltar até você conseguir. Não tem como pular degrau. A intimidade com Deus, a fé, é tudo em etapa também. É cada dia buscando a Deus. É uma luta constante. A santidade é um processo, a gente não adquire de uma hora para outra. E da mesma forma, assim como a alimentação saudável, quando você começa aos pouquinhos cortando gordura, cortando fritura, cortando uma coisa ou outra, a vida espiritual saudável também. É cada dia buscando ler um pouquinho mais da palavra dele, cada dia incluindo mais ele nas suas coisas do dia a dia, conversando com ele. E quando você for ver, você vai estar leve. Você vai estar em uma paz que realmente só Jesus pode trazer. Só Jesus pode trazer. E mais uma coisa que é importante que eu vi é que em Tiago fala que é durante esses momentos de tribulação que nós somos aperfeiçoados. É justamente nesses momentos que, ao invés da gente procurar a resposta para o porquê a gente está passando por aquilo, ou por que está sendo comigo, ou por que está sendo isso agora, a gente tem que parar e aproveitar esse momento para o nosso próprio crescimento. Olha quantos meses nós estamos dentro de casa, olha quantos meses nós temos a oportunidade de falar mais de Jesus, com tempo para falar de Jesus com almas. Tem muita gente sedenta, tem muita gente necessitando ouvir a palavra, tem pessoas vazias, que já eram antes da pandemia, mas que com esse isolamento acabaram se aflorando, e essas pessoas estão necessitadas da gente. Essas pessoas precisam cada vez mais da nossa palavra, do nosso conforto, e que a gente leve a mensagem de Jesus para elas. Porque é egoísmo eu ter essa paz tão linda dentro de mim, eu ter esse amor tão lindo dentro de mim, e não levar isso para o meu irmão do meu lado, que está sofrendo e que precisa disso. Muitas vezes nem sabe que está sofrendo, mas que precisa, porque todos nós precisamos de Jesus. E encerrando, porque eu já falei muito, eu acredito que essa quarentena, né, essa questão da espiritualidade saudável, a relação é que ainda é tempo da gente buscar Deus. Nós temos que aproveitar. Porque acho que em março, quando começou esse período, em março, a gente já foi logo para 15 dias. Vamos ficar 15 dias em casa, aí depois de 15 dias a gente volta à exclusão normal. Depois foram mais 15 dias, mais 15 dias, mais 15 dias. E quantas especulações! Nós especulamos tudo, nós queremos colocar tudo dentro do nosso tempo, a gente quer ter controle de tudo, quer saber de tudo, mas isso não cabe a gente, não cabe. O que nos cabe é fazer o que nos é mandado. E a gente só vai saber o que nos está sendo mandado perguntando ao Pai. Porque resposta nenhuma aqui na Terra a gente vai ter. Até vai ter, mas coisas que não condizem com a gente. E é isso, é tempo de mudança. Deus está nos dando mais uma oportunidade de conhecê-lo melhor, de ter uma vida espiritual saudável durante esse tempo de pandemia. E uma fé tão inabalável que cada vez que ela for crescendo mais nessa dificuldade, depois ela vai estar muito melhor. Porque isso é necessário, a gente, como disse a palavra, a gente é aperfeiçoado nesses momentos. E nós precisamos tirar o melhor, tirar proveito de tudo isso que está acontecendo. Para a nossa própria edificação e para que o nome de Jesus seja honrado e glorificado sempre. É isso, quando eu li também a lição, eu pensei logo em avivamento. Porque é realmente o que a igreja brasileira, o que a igreja mundial precisa de avivamento. E a gente precisa ser como uma palha. Porque não adianta pensar assim, mas só eu. A gente tem que ser como uma palha, que quando ela pega fogo, ela incendeia tudo ao redor dela. E a gente tem que ser assim dentro da nossa igreja, dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Quando eu estiver tão cheia da paz, eu vou transmitir isso para as pessoas. Quando eu estiver com a minha vida espiritual saudável, as pessoas vão querer ter uma também. E a gente precisa ser exemplo. Mas antes de ser exemplo, precisamos nos alimentar bem. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido, que eu não tenha me embolado, porque eu penso muita coisa, aí acabo falando tudo de uma vez. Mas eu espero que tenha sido bom e é isso.